Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Uma alegria ter você conosco nesta caminhada formativa, neste caminho de discipulado que o Senhor vai nos conduzindo. Muito bom ter você conosco, nesta graça que Ele nos concede, que o Senhor nos concede, a fim de que nós estejamos mais fortalecidos em nossa fé, mais preparados a darmos uma resposta adequada ao chamado à santidade e aos desafios do mundo atual. Convido você a rezarmos, a entregarmos a Deus este momento de formação e a pedirmos o auxílio do seu Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sim, Senhor, nós clamamos, suplicamos o auxílio do Teu Espírito Santo, porque sem Ele nós não conseguimos dar nenhum passo em direção à santidade, em direção à vida eterna na Tua presença. Por isso, Senhor, dai-nos a graça de sermos conduzidos pelo Teu Espírito, para que o nosso coração esteja preparado como uma terra que, sendo umedecida, sendo regada, pode acolher o fruto, pode acolher a semente e permitir que esta semente germine e dê muitos frutos. Também, Senhor, pela ação do Teu Espírito, Tua Palavra e Teus ensinos, sejam acolhidos por nós, sejam acolhidos em nosso interior e possa dar muitos frutos na nossa vida e através de nós, na vida de muitas outras pessoas, muitos outros irmãos. Queremos te pedir, Senhor, esta graça por meio da poderosa intercessão da Virgem Maria, Tua e nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter você conosco. Muito obrigado, agradeço a Deus e a você também pelo seu sim, pela sua perseverança, continuar neste caminho. Que o Senhor te faça colher muitas graças, muitas bênçãos e uma vida profunda, uma vida séria, uma vida cristã, católica, autêntica, nos caminhos do Senhor. Nós vamos iniciar neste momento a 18ª aula, mas antes de adentrarmos propriamente no conteúdo dela, vamos fazer uma revisão da aula anterior. Então, na aula anterior, nós complementamos, o conteúdo sobre o 4º mandamento. Honrar teu pai, honrar pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe. Então, nós vimos nessa segunda parte, esse mandamento nós dividimos em 2 aulas. Na aula anterior, nós vimos que este mandamento mostra que Deus quis que depois dele honrássemos os nossos pais e aqueles que, para nosso bem, Ele revestiu de autoridade. Vimos também que a comunidade conjugal está fundada na aliança e no consentimento dos esposos, homem e mulher. O matrimônio e a família estão ordenados para o bem dos cônjuges e a procriação e educação dos filhos. Coisa linda, né? O matrimônio e a família estão ordenados para o bem dos cônjuges e para a procriação e educação dos filhos.
Matrimônio, através do matrimônio, Deus realiza o bem dos cônjuges e, como uma consequência, a adequada procriação e educação dos filhos. Os filhos devem aos pais respeito, gratidão, obediência justa e ajuda. O respeito filial favorece a harmonia de toda a vida familiar. Por outro lado, os pais devem também respeito, devem também amor, dedicação, devem também acolhida, devem também gastar as suas vidas cumprindo esta missão de uma boa educação dos seus filhos, educação em todos os sentidos, em todos os níveis, né? Em todas as dimensões, espiritual, moral, intelectual. Nós vimos também que os pais, nessa missão, são os primeiros responsáveis de educar os seus filhos na fé, na oração e em todas as virtudes, ou seja, os primeiros catequistas da pessoa são seus pais, aqueles que primeiro anunciam o Cristo, anunciam o Evangelho, anunciam e manifestam e testemunham a Deus, Trindade Santa, as realidades do céu. Os pais são os primeiros catequistas das crianças. Eles devem respeitar e favorecer a vocação dos filhos. Hão de lembrar-se e hão de ensinar-lhes que a primeira vocação do cristão é seguir Jesus. Antes de ensinar que os nossos filhos devem ser bons profissionais, né, devem ter vários títulos, antes de tudo isso, os pais devem ensinar os seus filhos a seguirem a Cristo, a serem cristãos, a seguirem o Evangelho, a buscarem fazer a vontade de Deus, e os pais devem favorecer este caminho. Devem favorecer a descoberta da vocação dos filhos, sem imposições, sem pré-determinações, sem querer que a vontade deles sejam feitas, mas a vontade de Deus seja feita na vida dos filhos. É dever dos cidadãos colaborar com os poderes civis na educação da sociedade, no espírito de verdade, justiça, solidariedade e liberdade. Por quê? Porque antes disso a autoridade pública tem a obrigação de respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana. Então, se por um lado as autoridades públicas devem respeitar a dignidade da pessoa humana, em todos os seus âmbitos, por outro lado os cidadãos devem colaborar com o Estado, né, em vista da edificação da sociedade, sempre no espírito de verdade, justiça, solidariedade, liberdade e de obediência a Deus de forma soberana. Se alguma determinação das autoridades públicas for contrária aos mandamentos da lei de Deus, ao Evangelho, os cidadãos, os cristãos, são obrigados a não seguirem esta determinação, porque antes de obedecer a Deus do que aos homens. Vamos agora adentrar no conteúdo desta aula, que é a 18ª do nosso curso. É a segunda aula do terceiro bimestre. Trata do 5º mandamento. Então, o 5º mandamento nós vamos dividir em 2 aulas. A 18ª, esta aula de agora, e a próxima aula. Então, nós podemos ler em Êxodo capítulo 20, versículo 13, a ordem de Deus: não matarás. E já no Evangelho, no capítulo 5 de Mateus, Jesus expande esta determinação, este mandamento. Ele diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Aquele que matar terá de responder em juízo. Eu, porém, digo-vos: quem se irritar contra o seu irmão será réu perante o tribunal. O que Jesus quer dizer é que neste mandamento não está somente incluso a questão do homicídio, mas também a morte por meio da indiferença, ou por meio da humilhação, ou por meio da difamação. Como Jesus diz aqui, quem se irritar contra o seu irmão será réu perante o tribunal. Então Jesus ele expande essa visão do não matarás. Ser indiferente ao outro, humilhar o outro, é um tipo de morte do outro no nosso coração. No nosso coração aquela pessoa está morta. Nós matamos aquela pessoa com palavras,
com gestos, com indiferenças, com humilhações. Então, quando, por exemplo, nós ficamos propositalmente e deliberadamente indiferentes a alguém, queremos tratar aquela pessoa como se ela não existisse na nossa vida, ou seja, a indiferença em si, né? Nós estamos incorrendo neste pecado, no pecado do não matarás, no 5º mandamento da lei de Deus, né? No pecado que atenta contra o 5º mandamento da lei de Deus, que é não matarás. Então Jesus ele expande, porque Jesus, na sua missão, ele dá o verdadeiro sentido da lei, que não é coisas exteriores, mas principalmente aquilo que se passa no nosso coração. Porque lá em Mateus capítulo 15 ele vai dizer que todas as nossas ações más nascem no coração. Tudo que o homem faz de ruim, né, faz que de tal forma que desagrada a Deus, aquilo ali nasceu antes no coração do homem. Então Jesus internaliza esse mandamento. Jesus alerta para que estejamos atentos àquilo que se passa no nosso coração, para que não transbordem coisas piores no nosso exterior, né? Ele vai dizer também lá em Mateus 15, ainda relacionada a essa questão do coração, ele vai dizer: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante. Então, devemos estar atentos àquilo que se passa no nosso coração, para que também não caiamos no pecado que atenta contra este mandamento. Não matar os irmãos, não somente cometendo o suicídio, mas também não matar os irmãos por meio de palavras, gestos, ações, omissões e indiferenças. No parágrafo 2258, a gente lê assim, do Catecismo, né? A vida humana é sagrada porque desde a sua origem postula a ação criadora de Deus e mantém-se para sempre numa relação especial com o Criador, seu único fim. Só Deus é Senhor da vida, desde o seu começo até o seu termo. Ninguém, em circunstância alguma, pode reivindicar o direito de dar a morte diretamente a um ser humano inocente. Isso aqui é muito importante, né? Nós compreendermos o fato de que a vida humana é sagrada porque desde a sua origem postula a ação criadora de Deus. Então a vida humana é sagrada porque lembra sempre, indica sempre a ação criadora do Senhor, ou seja, a intervenção de Deus na história da humanidade e na história de cada pessoa. Então tudo aquilo que Deus faz é sagrado. Aquilo que Deus cria é sagrado. Principalmente a vida humana, porque cada pessoa é imagem e semelhança dele. Cada pessoa é chamada a participar da vida de Deus, por exemplo, por meio dos sacramentos. Cada pessoa é chamada a se unir a este Deus de forma que nenhuma criatura é capaz de se unir. Por isso ela é sagrada, porque desde o início tem a intervenção de Deus. Desde o início, Deus manifesta a sua ação criadora ao criar cada pessoa. Por isso ela é sagrada, né? Ela é sagrada por causa do seu autor, né? Por causa do seu autor. E ainda continuando, né? Só reforçando ainda o que diz neste parágrafo. Ninguém, em circunstância alguma, pode reivindicar o direito de dar a morte diretamente a alguém inocente. Ninguém tem esse direito. Ninguém tem essa capacidade, porque ninguém é autor da vida a não ser Deus. Só Deus tem essa autoridade de dispor da nossa vida. A Escritura determina a proibição contida no 5º mandamento, por exemplo, em Êxodo capítulo 23. Não causarás a morte do inocente e do justo. E aí, continuando o catecismo, diz: o homicídio voluntário do inocente é gravemente contrário à dignidade do ser humano, à regra de ouro e à santidade do Criador. Então, tirar a vida de alguém atenta contra a própria pessoa e contra Deus, que é o autor da vida. É um pecado
que ataca duas pessoas, né? A própria pessoa que perde a vida e a pessoa de Deus, né? Deus, que é três pessoas, né? Mas Deus. Então é um atentado contra o próprio Deus, o homicídio voluntário. A lei que proíbe universalmente, válida, e obriga a todos e a cada um, sempre, em toda parte. Então é uma lei para todos, porque faz parte da lei natural, né? Da lei natural, da lei fundamental, que é a dignidade da vida, o valor da vida e a dignidade da pessoa humana, independentemente até de crenças. A vida humana é um valor fundamental. Está na base das relações humanas, do entendimento do que é a própria pessoa. Então ela precisa ser defendida em todas as circunstâncias. E aí que o catecismo vai listando, né, alguns aspectos relacionados e alguns pecados contra este mandamento. Antes de listar alguns pecados, né, algumas situações que são contrárias à lei de Deus a respeito deste quinto mandamento, não matarás, o catecismo ele aponta uma reflexão sobre a legítima defesa. No parágrafo 2263 diz assim: a defesa legítima das pessoas e das sociedades não é uma exceção à proibição de matar o inocente que constitui o homicídio voluntário. Do ato de defesa pode seguir-se um duplo efeito. A conservação da própria vida. O outro, a morte do agressor. Nada impede que um ato possa ter dois efeitos, dos quais só um esteja na intenção, enquanto o outro, para além da intenção. Então, a legítima defesa não significa uma exceção a a proibição de matar o outro. Não é uma exceção. Pelo contrário, a legítima defesa é também uma defesa da vida. É a defesa da própria vida contra alguém que atenta contra a vida daquele que pratica a legítima defesa, né? Então, a intenção da legítima defesa, para que seja autêntica a legítima defesa, a intenção deve ser proteger a vida e não matar o outro. Porque na hora que se deseja tirar a vida do outro, já não é mais uma defesa, já é um ataque. Então, para que seja autêntica, a motivação única deve ser a defesa da própria vida ou daqueles de quem se tem a responsabilidade de defender. Por exemplo, um pai de família que defende a sua família por exemplo, de um ladrão que invade a sua casa. E esse ladrão está armado, e esse ladrão ali numa situação de transtorno, está pronto para tirar a vida daquelas pessoas naquela casa. Então, o pai de família, por exemplo, para defender a sua família, né, se tiver realmente esse objetivo de defender a sua família, e se em último caso, né, a única alternativa possível para que essa defesa seja feita por tirar a vida do outro, isso é uma legítima defesa, né? Isso é uma legítima defesa. Então, pode ser não somente um direito, mas até um grave dever para aquele que é responsável pela vida de outros. Por exemplo, nesse caso do pai de família, é um dever dele proteger a vida da sua família contra, por exemplo, alguém que invada a sua casa. É um dever dele. Defender o bem comum implica colocar o agressor injusto na impossibilidade de fazer o mal. E é por esta razão que os detentores legítimos da autoridade têm o direito de recorrer mesmo às armas para repelir os agressores da comunidade civil confiada à sua responsabilidade. E aqui a gente lembra logo dos policiais, né? Eles têm o direito de usar armas para defender a sociedade daqueles que praticam assaltos, sequestros ou coisas do tipo. Tem um direito. Por quê? Porque muitas vezes a única alternativa, né, a alternativa que resta para defender determinada pessoa, determinado grupo de pessoas
de um agressor injusto, por exemplo, de um ladrão, será a defesa por meio do uso da arma. Se, por exemplo, a gente tem uma escola e um agressor, uma pessoa transtornada entra numa escola para, por exemplo, atacar algumas crianças lá, e aquela pessoa está armada, muito provavelmente a única alternativa para defender aquelas crianças vai ser alguém também que também esteja armado. Então tem o direito, né? O esforço do Estado em reprimir a difusão de comportamentos que lesam os direitos humanos e as regras fundamentais da convivência civil corresponde a uma exigência de preservar o bem comum. É direito e dever da autoridade pública legítima infringir penas proporcionadas à gravidade do delito. Então, contra crimes que atentam contra a vida, é direito e dever da autoridade pública aplicar penas proporcionais. É necessário. Então, a pena tem como primeiro objetivo reparar a desordem introduzida pela culpa. Quando esta pena é voluntariamente aceita pelo culpado, adquire valor de expiação. Então, a pena tem como objetivo reparar a desordem introduzida pela culpa. Por exemplo, alguém que assassina uma outra pessoa. Então, a pena vai ser, por exemplo, reclusão, passar alguns anos na penitenciária, para reparar um pouco dessa culpa, a culpa de ter assassinado outra pessoa. É uma reparação. E se aquela pessoa que recebe a pena aceitar, como diz aqui, voluntariamente aceita aquela pena adquire valor de expiação. Porque tem um crime perante a lei, mas também tem um pecado. Então, se a pessoa aceita aquela pena, voluntariamente, conscientemente de que cometeu um crime e cometeu um pecado, aquela pena já serve de expiação daquele pecado, daquele agressor. A pena tem ainda como objetivo, para além da defesa da ordem pública e da proteção da segurança das pessoas, uma finalidade medicinal, posto que deve, na medida do possível, contribuir para a emenda do pecado. Então, a pena pode ter esse valor expiatório, se acolhida livremente, conscientemente, e também de remédio, de educação para o culpado. Ou seja, estou sofrendo isso aqui e eu aprendi que eu não devo mais fazer isso. Então, essa é a intenção da pena aplicada pelos crimes. Essa deve ser a intenção da pena aplicada pelos crimes. No parágrafo 2267, o Catecismo trata da pena de morte. Então vamos ver o que é que ele diz, 2267. Durante muito tempo, o recurso à pena de morte por parte da autoridade legítima, após um processo regular, foi considerado uma resposta adequada à gravidade de alguns delitos em um meio aceitável, ainda que extremo, para a tutela do bem comum. Então, por muito tempo, a pena de morte foi aceita e vista como a única alternativa, diante da gravidade do crime e da condição da pessoa. Porém, hoje, está cada vez mais viva a consciência de que a dignidade da pessoa não se perde, nem mesmo após ter cometido crimes gravíssimos. Veja só como a igreja hoje tem esse entendimento de que, por pior que seja o crime cometido pela pessoa, a vida daquela pessoa, a vida daquele criminoso, vamos dizer assim, ainda tem o seu valor. Não perdeu a sua dignidade. E por isso não é justo perante Deus e perante a própria pessoa que se tire a vida dela, que se mate aquela pessoa, que se mate aquele criminoso, porque ele ainda continua, por pior que tenha sido os atos dele, a sua vida ainda continua digna, com todo o seu valor. A dignidade da pessoa não depende das atitudes da pessoa, se são boas ou más.
aquela pessoa será sempre digna, porque aquela pessoa, seu corpo e sua alma foram criadas por Deus. O motivo da dignidade daquela pessoa que cometeu atos tão terríveis, o motivo de sua dignidade vem do seu Criador, né? Independe dos seus atos. Além disso, difundiu-se uma nova compreensão acerca do sentido das sanções penais por parte do Estado. Por fim, foram desenvolvidos sistemas de detenção mais eficazes que garantem a devida defesa dos cidadãos, sem ao mesmo tempo tirar definitivamente ao réu a possibilidade de se redimir. Então, um dos motivos que se aceitava a pena de morte, pelos quais se aceitava a pena de morte, era o medo de que aquela pessoa fugisse da cadeia e pudesse causar mais estrago na sociedade. Mas com o avanço das tecnologias e dos sistemas penais, é cada vez mais difícil uma pessoa fugir, por exemplo, de uma penitenciária de segurança máxima. Então, diante de tudo isso, a Igreja determina, né, e ensina, à luz do Evangelho, que a pena de morte é inadmissível porque atenta contra a inviolabilidade e dignidade da pessoa. Então, a Igreja não aceita a pena de morte em nenhum caso. E se empenha com determinação em prol de sua abolição em todo o mundo. Então, não só a Igreja é contra a pena de morte, mas tenta abolir a pena de morte em todo o mundo. E quem disse isso, né, foi o Papa Francisco, né, essa frase que a pena de morte é inadmissível porque atenta contra a inviolabilidade e dignidade da pessoa. O Papa Francisco, no discurso aos participantes do encontro promovido pelo Conselho Pontifício para a promoção da nova evangelização. Então, nós acolhemos esse ensino da Igreja, né? E que o Senhor nos ensine, nos convença de que tirar a vida de outra pessoa nunca será aceitável, por pior que seja a pessoa, ou até mesmo por mais que ela mereça. Por mais que ela mereça. Não, essa não é a atitude cristã. Primeiro porque o cristão entende a sacralidade, a santidade do autor da vida. Segundo, porque o cristão entende, compreende e aceita de que a vida tem o seu valor por causa do seu autor e que sua dignidade não depende dos atos da pessoa. Independe dos atos da pessoa. Por isso, nós cremos e acolhemos neste ensino de que pena de morte nunca deve ser aceita e deve ser abolida em todos os lugares. O Catecismo também ensina sobre o homicídio. Parágrafo 2269. O homicídio voluntário. O quinto mandamento proíbe fazer seja o que for com a intenção de provocar indiretamente a morte de uma pessoa. A lei moral proíbe expor alguém sem razão grave a um perigo mortal, assim como negar assistência a uma pessoa em perigo. Aqui ele está falando da intenção de provocar indiretamente a morte de uma pessoa. Mas também o Catecismo ensina que o quinto mandamento proíbe, por ser gravemente pecaminoso, o homicídio direto e voluntário. Então, tanto o homicídio direto e voluntário é proibido, isso é bem óbvio para nós, como também provocar indiretamente a morte de uma pessoa. A lei moral proíbe expor alguém sem razão grave a um perigo mortal, assim como negar assistência a uma pessoa em perigo. Por exemplo, a pessoa que bebe muito, se embriaga e depois vai dirigir, né? Ela está assumindo o risco de que pode provocar um acidente que cause a morte de alguém. Isso também é pecado contra este mandamento, né? E os outros exemplos de homicídios indiretos, vamos dizer assim.
Os traficantes, né? A gente sabe como o tráfico de drogas provoca a morte de pessoas, né? Tanto disputa de facções, disputa de territórios, como aquela própria pessoa que começa a consumir as drogas e vai crescendo naquele consumo, a pessoa vai perdendo a razão, a consciência e vai começando a praticar crimes pequenos, às vezes até dentro de casa, depois vai aumentando esses crimes e aí se envolve com todo aquele ambiente, né? Aquilo ali de tráfico, de drogas, de bocas de fumo, essas coisas, e chega a pagar com a vida, né? Porque às vezes adquire uma dívida por ter comprado muitas drogas, muitas vezes, e não consegue pagar, então aquela pessoa vai lá, o traficante vai lá e tira a vida daquela pessoa que estava viciada na droga, né? Então os traficantes indiretamente provocam homicídios. Homicídios voluntários indiretos, né? Indiretos também são gravemente, são pecados graves também. O homicídio involuntário não é moralmente imputável, mas não se é desculpado de falta grave se, sem razões proporcionadas, se proceder de maneira a causar a morte, mesmo sem a intenção de provocar. Por exemplo, vamos dar um exemplo. A pessoa que também falando de trânsito, né? A pessoa que corre muito no trânsito, não respeita as leis de trânsito, vai para uma BR e anda a 200, 250, 300 por hora. Pode causar um acidente, né? Outras pessoas podem perder a vida. Mesmo que aquele motorista não tenha tido nenhuma intenção, né? Ele expôs outras pessoas, né? Então foi um homicídio involuntário. E como aquele motorista tinha plena consciência, geralmente tem, né? Porque se não tiver, ele deve ter problema mental. A pessoa que anda a 250, 300 km por hora numa estrada, ela geralmente tem essa noção de que ele mesmo está correndo risco, as pessoas que estão com ele dentro de um carro também estão correndo risco e os outros motoristas também na estrada também correm risco. Então, isso se torna um homicídio, mesmo que involuntário, uma falta grave. Porque todos nós sabemos que alta velocidade pode gerar acidentes, né? Então, tenhamos cuidado para que também não venhamos a cometer homicídios involuntários, né? Pessoas que se expõem a riscos desnecessários, né? Essas pessoas que saltam de paraquedas, às vezes sem nenhuma proteção ali. Então, são riscos desnecessários, né, que nós devemos evitar. Isso é um atentado contra a própria vida e contra a vida de outras pessoas. E falando sobre o aborto, o ensino da igreja é muito claro. Não é permitido o aborto em nenhuma situação, nem mesmo em casos de estupro. Também em casos em que a criança é gerada e sabe que, por exemplo, tem síndromes ou a criança será anencefala ou tem alguma outra situação que os médicos digam que vai nascer e vai sobreviver por algumas horas. Em nenhum caso, o aborto é permitido, né? Em nenhum caso o aborto deve ser realizado, em nenhum caso. E pode se perguntar, né? E o que se faz com as mulheres que foram estupradas e engravidaram e não querem aquela criança? Então, a primeira coisa é se aproximar daquela pessoa que foi estuprada, daquela mulher jovem, adulta, seja o que for, e oferecer toda a assistência, a começar da assistência do Estado, né? Aproximando-se daquela mulher, oferecendo o que ela precisar, ajuda psicológica, de obstetrícia, ginecologia, seja o que for. A começar do Estado e também o apoio da família, o apoio dos amigos, o apoio da igreja, seja o que for, aquela mulher precisa de ajuda, precisa de apoio. Ela não deve ser incentivada a matar aquela pessoa que está no seu ventre. É outra pessoa, né? É outra vida.
Então, ela não deve ser incentivada, ela deve ser apoiada, acolhida o máximo possível. Segundo, se mesmo assim ela não quiser assumir aquele filho, vamos dizer assim, pode-se entregar aquela criança para os sistemas de adoção. São tantas famílias que desejam adotar crianças, né, e entram na fila e às vezes demoram 2, 3, 4, 5 anos, né, e mães que por determinada situação não querem assumir aquelas crianças, assumir os seus filhos, são tantas, porque ao invés de incentivarmos aquela mãe a abortar suas crianças, não incentivar, já que ela não quer de jeito nenhum, incentivar que ela entregue aquela criança para adoção, visto que são muitas famílias que desejam adotar, que estão dispostas a adotar. Então não é lícito de forma nenhuma um aborto, nem estupro. Nós entendemos as dores de uma mulher que foi estuprada, a dor da própria mulher, a dor da família. Deve ser muito difícil, né? Com certeza, deve ser, não, é muito difícil para todos os envolvidos. Nós reconhecemos, só de pensar numa situação assim, a gente já sente, né? Já tem sentimentos que não são bons, né? Mas o valor daquela criança que está crescendo no ventre daquela mulher é maior do que aquela dor. É maior. A dignidade daquela pessoa ainda é maior do que aquela dor. Por este meio, Deus, na sua providência, acolhe aquela vida, né? E na sua providência que está acima de todo entendimento humano, Ele quis aquela vida. Ele quis aquela vida, né? Deus não permitiria atitude, acontecimento tão mal se não fosse capaz de tirar um bem maior. E o bem maior de um estupro em que a mulher engravida, o bem maior é aquela criança, né? Ela é muito maior do que todo o sofrimento causado, muito, muito maior. A dignidade daquela criança é muito maior do que todo o sofrimento causado. Um outro aspecto que nós devemos abordar é o aspecto da cruz, né? O aspecto da cruz, desse sofrimento, que à medida em que todos os envolvidos compreenderem o mistério da cruz, no sentido de se abrirem a esse mistério daquele sofrimento tão grande, que ele pode ser transformado num mistério de redenção, num mistério de ressurreição, em meio àquela cruz, desejar-se colher frutos de ressurreição, esse sofrimento será vivido de uma forma sobrenatural e vai passar. E vai passar. Né? Cada vez mais nós vemos uma cultura de morte, ao mesmo tempo em que nós vemos essas mesmas pessoas que promovem a cultura de morte, o incentivo ao aborto, se afastarem de Deus. Não é coincidência, é uma consequência do afastamento de Deus. Quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais nós somos incapazes de abraçar a cruz do sofrimento, a cruz da dor. Então, devemos refletir muito sobre isso. Quanto mais próximos de Deus, mais o sofrimento terá um revestimento de cruz. Quanto mais longe de Deus, menos nós teremos a capacidade de dar um sentido de cruz, um sentido pastoral àquele sofrimento. Então, que Deus nos dê esta graça, né? E nos aproximarmos dele, para que nos desafios da vida nós escolhamos sempre o bem maior. Sempre o bem, sempre a vida, a honestidade, o acolhimento, o perdão, a misericórdia, sempre. E somente se estivermos unidos a Deus, nós seremos capazes dessas atitudes nobres, desse comportamento segundo o Espírito, não segundo a carne, segundo o Evangelho, não segundo o mundo, segundo a mentalidade de Deus e não segundo a mentalidade do mundo, da carne, do demônio, ou a nossa própria mentalidade. Que Deus seja soberano e a sua vontade seja sempre escolhida.
E aí o catecismo vai falando, né? O diagnóstico pré-natal é moralmente ilícito, desde que respeite a vida e a integridade do embrião ou do feto humano e seja orientado para sua defesa ou cura individual. Devem considerar-se lícitas as intervenções ao embrião humano, sempre que respeitem a vida e a integridade do mesmo e não envolvam para ele riscos desproporcionais. É imoral produzir embriões destinados a serem explorados como material biológico disponível, por exemplo, a produção de embriões em vista de células-tronco. Então, se coleta espermatozoides, óvulos, faz que aquela fecundação no laboratório, surge ali um embrião para que dele sejam extraídos células-tronco. Aquele embrião só serve para isso. Isso não é lícito. Por mais que o fim seja bom, né? Por exemplo, o estudo da medicina, a cura de doenças, o meio não é bom. Por isso, esse ato todo ele não é lícito. Ele está fora da verdade de Deus. Ele é contrário aos mandamentos de Deus. Certas tentativas de intervenção no patrimônio cromossomático ou genético não são terapêuticas, mas têm em cesta a produção de seres humanos selecionados segundo o sexo ou outras qualidades pré-estabelecidas. Tais manipulações são contrárias à dignidade da pessoa, a dignidade pessoal do ser humano, a sua integridade e a sua identidade única e irrepetível. Ou seja, manipulação genética para induzir naquela pessoa determinadas características. Então, por exemplo, manipular geneticamente um embrião ali para que ele tenha olhos azuis, para que tenha 1,80 m. Não, isso não é lícito. Isso não é lícito. Isso atenta contra a ação criadora de Deus. Quem estabelece essas características de cada pessoa é Deus. Só Ele tem essa autoridade nessa função, né? Nessa ação criadora. Só Ele tem essa autoridade. Não é lícito essa manipulação em vista de se escolher características, né? Para aquela pessoa. Imagine se isso fosse legalizado, depois popularizado, e a gente escolhesse, não, eu quero engravidar de uma pessoa que tenha cabelos negros, olhos azuis, que seja mulher, que tenha determinada altura, que tenha determinado nível de inteligência, que tenha X temperamento. Não, isso atenta contra o Deus Criador. E falando um pouco da eutanásia. Eutanásia é pessoa, por exemplo, que está ali num leito de hospital e ela pede livremente para que todo aquele tratamento seja encerrado e ela morra, porque ela não quer mais sofrer. Isso é eutanásia. Então, aqueles que têm uma vida deficiente ou enfraquecida reclamam um respeito especial. As pessoas doentes ou deficientes devem ser amparadas para que possam levar uma vida tão normal quanto possível. Essa é uma primeira consideração do Catecismo, parágrafo 2276. Então, a pessoa doente, enfraquecida, ela merece uma atenção, um respeito especial. Tudo que puder ser feito para que aquela pessoa passe por aquele tempo de enfermidade, de debilidade, de forma mais digna possível, deve ser buscado, né, de todos os meios possíveis. Quaisquer que sejam os motivos e os meios, a eutanásia direta consiste em pôr fim à vida de pessoas deficientes, doentes ou moribundas. É moralmente inaceitável. A Igreja não aceita, embora alguns países já tenham legalizado essa prática. Então,
Só repetindo, a eutanásia direta consiste em pôr fim à vida de pessoas deficientes, doentes ou moribundas. A igreja não aceita isso, em hipótese alguma. A igreja também considera, né? A igreja não é indiferente ao sofrimento, né? Ela diz assim: a cessação de tratamentos médicos onerosos, perigosos, extraordinários ou desproporcionais aos resultados esperados pode ser legítima. É a rejeição do encarniçamento terapêutico. Não que assim se pretenda dar a morte, simplesmente se aceita o fato de a não poder impedir. Né? Então é diferente da eutanásia. Diz assim, a cessação de tratamentos médicos onerosos, ou seja, que são muito caros, né? Perigosos, né? Às vezes tratamentos experimentais que é mais fácil que se aplicados. É mais fácil que a pessoa morra do que continue sobrevivendo, né? Isso também deve ser cessado, pode ser cessado. Extraordinários ou desproporcionais aos resultados esperados. Também, né? Tratamentos experimentais que vão gerar muito mais transtornos, muito mais efeitos colaterais negativos do que positivos. Também devem ser cessados. Em vista de quê? Em vista de que, se a pessoa está em estado terminal e que, depois de todo o tratamento possível, os médicos indicam que não tem nada mais a fazer e que só Deus pode intervir, mesmo que o tratamento continue, né? Ou seja, aquele tratamento não terá mais efeito, é possível cessar esse tratamento, né? E dar àquela pessoa a melhor atenção, a maior atenção possível. Por exemplo, cuidados paliativos, analgésicos para se diminuir a dor. Então isso é possível. O que não pode acontecer é a própria pessoa, né, o próprio doente ou um familiar, né, acontece nesses países que tem essa legalização da eutanásia, de pessoas que estão ali em estado de coma, um coma profundo, não tem interação nenhuma, e os familiares decidem que todos os aparelhos devem ser desligados. Isso é eutanásia, né? Não é só a pessoa que pede, doente, mas aqueles que estão responsáveis pela pessoa, porque aquelas pessoas não querem mais sofrer, não querem mais sofrer, ou seja, sem querer minimizar ou ser indiferente ao sofrimento dessas pessoas, elas ainda não têm a compreensão suficiente do que o sofrimento pode gerar na alma delas, no sentido de cura, de libertação, de amadurecimento, de expiação, de purificação, de salvação. O sofrimento é salvífico se abraçado com amor, se abraçado com fé, com esperança, permitindo que Deus passe à frente, né? E entregando a Deus aquele sofrimento. Tudo isso faz com que aquele sofrimento possa ser salvífico, não só da pessoa que está sofrendo, mas das pessoas que estão compartilhando daquele sofrimento, das pessoas que estão sofrendo também, mas de uma outra forma. Talvez não sentindo aquela dor daquele câncer, por exemplo, mas sentindo a dor de estar ali gastando tempo, ofertando a vida, vendo aquela pessoa ali sofrendo, que também gera uma dor interior naquelas pessoas que acompanham. Tudo isso, né? Então, devemos pedir a Deus a graça de viver o sofrimento como Jesus viveu, né? De dar um sentido ao sofrimento, porque assim ele será salvífico, assim ele será um caminho de cruz e de ressurreição. Não só a cruz, mas cruz e ressurreição. Mesmo que a morte seja considerada iminente, os cuidados habitualmente devidos
a uma pessoa doente não podem ser legitimamente interrompidos. E o que a gente falou, né? Mesmo que aquela pessoa esteja, vamos dizer assim, desenganada, os médicos já tenham dito que, até, às vezes até dão prazos, né? Não passa de uma semana, um mês, 2 meses. Mesmo assim, essa pessoa deve ser cuidada, amada, respeitada e deve receber os devidos cuidados médicos, né? Como foi dito aqui, por exemplo, analgésicos, cuidados paliativos. E os cuidados paliativos, inclusive, são indicados pela igreja para essas situações. Então, diante daquela pessoa que está em seus últimos dias, o que deve ser oferecido a ela, em termos médicos? Cuidados paliativos. É a indicação da própria igreja. E para irmos concluindo esta aula, a igreja também fala do suicídio. Ela vai falando assim, parágrafo 2280. Cada qual é responsável perante Deus pela vida que Ele lhe deu. Deus é o Senhor soberano da vida. Devemos recebê-la com reconhecimento e preservá-la para a sua honra e salvação das nossas almas. Nós somos administradores e não proprietários da vida que Deus nos confiou. Não podemos dispor dela. Como isso aí é interessante, né? E a sabedoria de Deus e da igreja, né? Nós somos administradores da nossa vida. Nós não somos proprietários, ou seja, quem é proprietário da nossa vida é Deus. Só Ele pode dispor, só Ele pode dar, só Ele pode tirar. A nossa missão é administrar bem este talento, o dom da vida. Então, nós somos responsáveis perante Deus por aquilo que nós fazemos na nossa vida. Nós somos responsáveis perante Deus. Nós devemos administrar bem. Lembramos daquelas parábolas dos talentos, né? Do administrador que entrega ali os seus bens aos empregados e quando volta, eles vão prestar contas a ele, ao dono, né? E aqueles que multiplicaram bem agradaram o dono, né? Mas aquele que enterrou o talento por medo do dono do talento não agradou ao dono e sofreu duras penas. Então, o que nós fazemos na nossa vida? É um talento que é multiplicado, que é ofertado, que vai gerando vida, né? Não vida física ou a alma, mas vai sendo usado para restabelecer vidas, para fazer com que outras pessoas se voltem para Deus, ou até mesmo através dos filhos, o que nós estamos fazendo da nossa vida. Isso é importante porque nós iremos prestar contas a Deus daquilo que nós fazemos com a nossa vida. O suicídio contraria a inclinação natural do ser humano para conservar e perpetuar a sua vida. É gravemente contrário ao justo amor de si mesmo. Ofende igualmente o amor do próximo, porque quebra injustamente os laços de solidariedade com as sociedades familiar, nacional e humana, em relação às quais temos obrigações a cumprir. O suicídio é contrário ao amor do Deus vivo. Então é contrário ao amor de si mesmo, ao justo amor de si mesmo, à justa estima de si mesmo. É contrário ao amor ao próximo, ou seja, os laços familiares, os laços com a sociedade são quebrados abruptamente e é contrário ao amor do Deus vivo. Então, contraria diversos amores, né? Fere diversos amores, a si mesmo, ao outro e a Deus. Se for cometido com a intenção de servir de exemplo, sobretudo para os jovens, o suicídio assume ainda a gravidade de escândalo. Perturbações psíquicas graves, a angústia ou o temor grave de uma provação, de um sofrimento, da tortura, são circunstâncias que podem diminuir a responsabilidade do suicida. Então, diminuem a gravidade do ato. Às vezes são pessoas que estão com depressão ou estão passando por um grave sofrimento nas relações, né? Uma crise financeira muito intensa,
né? Ou o descobrimento de uma doença gravíssima, a pessoa ali perde a cabeça e num instante de fraqueza comete suicídio. Então, essas circunstâncias diminuem a gravidade do ato, né? Continua sendo um ato pecaminoso, suicídio é um pecado, mas as circunstâncias podem diminuir a gravidade do pecado. Não se deve desesperar da salvação eterna das pessoas que se suicidaram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, oferecer-lhes a ocasião de um arrependimento salutar. A igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida, né? Então, é um pecado grave o suicídio, mas não se deve determinar que aquela pessoa foi para o inferno, por exemplo, né? Nem a igreja faz isso, né, oficialmente. O que a igreja pede é que nós confiemos na misericórdia, porque até mesmo no último suspiro da pessoa ela pode ter se arrependido, e é esse arrependimento que vai ser levado em conta diante de Deus, no seu julgamento particular, no julgamento particular daquela alma. Então devemos confiar na misericórdia e devemos, como igreja, rezar pelas pessoas que cometeram suicídio, porque Deus é o Deus da vida, é o Deus vivo, né, que nos dá a vida para que nós a administremos bem e possamos multiplicar como os administradores da parábola dos talentos. Amém. Foi muito bom estar com vocês nesta aula. Espero você na próxima. Vamos rezar, concluir e agradecer a Deus e pedir a Ele que Ele nos dê esta graça de defendermos a vida, porque ela é sagrada e ela é sagrada por causa do seu autor, o nosso Deus, o nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima aula. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.